Pronto, agora sim, essa é a nossa aula da semana 8, né? A gente está começando aí essa semana e o tópico que a gente vai estudar, o principal tópico, aliás, são dois tópicos. São taxas relacionadas e problemas de máximos e mínimos, que são problemas de otimização, tá certo? Esse aí é que é o assunto, né? Vocês já devem ter tido a aula com a professora Luciana, né? E hoje a gente vai rever de novo, tem espaço aí para a gente perguntar mais, tá mais tranquilo, né? Vamos fazer o upload daqueles arquivos da semana 8. O primeiro deles é sobre taxas relacionadas. A gente vai fazer o upload desse arquivo e fazer os comentários que a gente precisa aqui. Então tá aí, esse aqui é o primeiro texto lá da semana 8, fala sobre taxas relacionadas, e é um problema bem interessante, uma coisa muito comum no cálculo, a gente se deparar com situações como essa, né? Para motivar a situação, a gente considera um problema bem específico, porque aqui a gente consegue ver a relação clara entre eles, né? Você tem aqui um cais, que está colocado de carro, né? Esse cais está, do cais tem alguém puxando o barquinho que está aqui, por meio dessa corda, né? Ok? E aí você tem três quantidades ilustradas aqui. O comprimento da corda, né? A distância do barco até o cais, né? E o ângulo que é feito aqui entre essas duas, né? Entre a corda e a vertical, tá certo? A ideia aqui é a seguinte: é claro que essas três quantidades estão relacionadas, né? Por exemplo, aqui essa altura é sempre 6, então a gente sabe por Pitágoras, né, que essa altura ao quadrado mais d ao quadrado é igual a c ao quadrado. Isso estabelece uma relação entre eles, né? Também desse ângulo θ, a gente sabe que a tangente dele é cateto oposto sobre hipotenusa. Então esse ângulo também está relacionado com essas coisas todas aqui. E a ideia é o seguinte: bom, se eu tenho uma relação entre essas coisas, e essas coisas são deriváveis, eu também devo ter uma relação entre as taxas de variação dessas quantidades, né? Taxas aqui no título significa derivada, é a taxa de variação, né? Então, a relação é bem simples. Poxa, se eles estão relacionados, também estão relacionados às taxas ou às derivadas dessas funções, né? Ok. E o problema é isso: se a gente souber qual é a derivada de uma função, a gente consegue calcular a derivada da outra, e assim por diante, tá certo? E é isso que a gente vai fazer aqui agora, né? Nesse exemplo, em que as coisas são muito simples, você não tem nada muito sofisticado, né? Por exemplo, por Pitágoras, como esse daqui ao quadrado é igual a esse aqui ao quadrado mais esse ao quadrado, você pode isolar qual é a função dele. Por exemplo, se você sabe a derivada dessa função, como calcular a derivada dessa? É simples, você pode, por exemplo, né, d vai ser uma raiz quadrada, e você expressa e calcula a derivada. Mas tem uma maneira indireta de fazer isso, e aí é que entra essas relações entre as taxas. E é uma maneira bem interessante, né? Ela é interessante, inclusive, em situações em que isolar a função não é tão fácil. Ou às vezes nem dá para isolar, mas você tem uma relação entre elas. Aí essa técnica funciona bem, tá certo? Então o problema aqui é o seguinte: olha, você tem aqui essa situação, né? E está supondo que a corda seja puxada com velocidade de 2 metros por segundo. Então você está diminuindo o tamanho da corda, né? E 2 metros por segundo é a derivada desse comprimento, né? Então eu estou supondo que eu conheço a derivada desse comprimento, e essa palavra puxada é fundamental aqui porque me dá o sinal dessa derivada, né? Poxa, se eu estou diminuindo, é porque a derivada é negativa. Então, isso que está dito aqui no início é o seguinte: a derivada do c de t, né, é menos 2 metros por segundo. Certo? E aí, sabendo isso,
eu queira calcular qual a velocidade com que o barco se aproxima do cais. Tá bom? Então, olha só, essa aqui diminui a uma taxa de 2 metros por segundo. Nesse caso, como é que vai ser essa velocidade aqui? Né? Sem fazer conta, a gente já imagina que a derivada dessa função, que é a velocidade, né, seja negativa, porque essa distância aqui também está diminuindo. Então, esse é um cheque legal. Se no final a gente calcular e tiver um número positivo, a gente errou em algum lugar. Tá legal? Então, essa que é a ideia que a gente vai fazer. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. O Vinícius está perguntando o seguinte: se ele derivar 2 vezes c de t, ele acha a aceleração? Com certeza. Né? Se você souber, a primeira derivada é a velocidade, a segunda derivada é a taxa de variação da velocidade. E a taxa de variação da velocidade é a aceleração. Tá certinho? Isso aí está tudo direitinho. Essa pergunta tá muito bem colocada, né? Mas aqui a gente vai trabalhar só com a primeira derivada, com a velocidade. Tá bom? Ok. Então vamos lá, vamos seguir aqui adiante. A primeira coisa é isso daqui, olha, né? Ele quer perguntar, a pergunta aqui é essa, ó. Então está interessado em descobrir a velocidade com que o barco aproxima do cais no instante em que a corda tem 10 metros. Então, se a corda aqui tiver 10 metros, qual a velocidade com que ele faz isso daqui? Tá legal? Essa aqui é a pergunta boa. Então, a gente começa, claro, pela relação que existe entre as próprias quantidades. Tá legal? Então, tá aqui como é que a gente calcula isso daqui. Essa é a igualdade. Ora, se essa igualdade é verdadeira, eu posso derivar essa expressão, né? Então, a derivada dessa de cá é igual à derivada dessa de cá. E a ideia é derivar isso daqui. Isso foi um pouquinho confuso lá na última aula, ou pelo menos teve muita dúvida. Como é que a gente deriva uma função ao quadrado? Tá certo? Essa daqui está dizendo assim. A Esther está perguntando se no final da aula como é que é feita a presença. Eu vou falar isso no final da aula assim, Esther. Me lembre até, no finalzinho a gente comenta sobre isso. Mas vamos voltar ao nosso assunto aqui, então, de a gente saber como é que a gente calcula isso aqui ao quadrado. Eu preparei aqui um textozinho que eu acho que ajuda a gente a entender. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e eu vou supor que é isso daqui, ó. Tá aí. Eu acho que vocês todos estão dando uma olhadinha nisso daí, né? Deixa eu também olhar junto com vocês o que está acontecendo aí. Só um instantinho. Isso. Aí, ó. Eu acho que vocês estão vendo a tela. Ops. Vocês não estão vendo toda a tela, né? Aqui está tendo aí um probleminha. Oi. Acho que agora deu para ver aí um pouquinho do que está acontecendo. Ops. Isso eu acho que tá... Eu não estou entendendo o que houve. Eu acho que tá ligado, né? O Zoom ligado? Isso, aí dá para ver pouca coisa. Deixa eu diminuir aqui o Zoom. Ela não está atualizando a... Ops! Tá vendo? Ela não está atualizando aqui o sistema, né? Deixa eu ver, ele não está mudando a minha tela. Mas dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, mesmo desse jeito. Vamos supor, por exemplo, que... Ops! Vamos supor, por exemplo, que o c de t fosse 1 mais t ao quadrado. Tá legal? 1 mais t ao quadrado. E que você quisesse derivar o c ao quadrado aqui. Se quisesse derivar o c ao quadrado. Então, o que você ia fazer? C ao quadrado é 1 mais t ao quadrado ao quadrado. Poxa, peraí, deixa eu fechar essa... Deixa eu tentar de novo. Ops,
fazer dividir a tela com vocês, porque ela ficou um pouquinho... Deixa eu tentar de novo. Ficou na mesma coisa, né? Eu não consigo mudar aqui o tamanho desse. Agora sim, ó, agora sim. Aí, agora eu acho que vocês estão vendo aí e dá para ver tudo que está acontecendo direitinho aqui em cima. Ok? Aqui está... Ops, só que vocês estão vendo é o lugar errado. Espera aí que eu vou mudar de novo. Vocês desculpem aí a falta de conhecimento, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer isso daqui. Deixa eu ver. Isso. Agora vocês estão vendo direitinho, né? Acho que agora sim. Sim, agora foi. Isso, agora foi. Acho que estava com um pequeno bugzinho lá. Eu vou aumentar o zoom um pouquinho para a gente ver aí o que está acontecendo. Ok. Então, olha só. Suponha que eu queira calcular, eu tenho essa função, c de t fosse 2t ao quadrado. A derivada é 2t. E como é que seria o c de t ao quadrado? O c de t ao quadrado é 1 mais t ao quadrado. E aí eu quero derivar essa função, o c de t ao quadrado. Veja que aqui tem a regra da cadeia, né? A regra da cadeia significa o seguinte, eu vou derivar a função quadrado primeiro, fica 2 vezes isso daqui, vezes a derivada da interna. Tá legal? Então tá aqui o ponto importante que está aí. E isso aqui é 2 vezes c de t vezes o c'. Né? Então como é que eu derivo c de t ao quadrado? Eu derivo primeiro a função quadrada, 2 vezes o que está lá dentro. Né? Tá aqui, olha, 2 vezes o que está lá dentro. Depois eu multiplico pela derivada da interna, que é isso daqui. Então essa é uma coisa importante aí, né? Como é que a gente deriva uma função ao quadrado? Oi? No caso aí, eu poderia fazer a derivada de 1 mais t ao quadrado vezes 1 mais t ao quadrado, fazer a regra do produto? Poderia fazer, sim. Agora, a regra do produto pode ser feita, não tem problema nenhum. Mas a da cadeia é mais interessante porque, por exemplo, se fosse 1 mais t ao quadrado elevado à quinta, poxa, aí você teria que fazer 1 vezes outro, vezes outro, vezes outro, várias vezes, né? E não precisava. Porque se aqui fosse 5, ficaria 5 vezes tudo isso elevado a 5 menos 1, vezes a derivada da interna, vezes 2t. Mas poderia sim, você tem toda a razão. Agora, a derivada a regra da cadeia é bem mais eficiente. Né? E mesmo que aqui, por exemplo, fosse, em vez de ser ao quadrado, fosse uma raiz, por exemplo, elevada a meio, aí a situação já seria um pouquinho mais complicada. Né? A regra da cadeia funciona e essa de multiplicar não funciona. Então essa é mais interessante, essa regra. Professor. Oi? Mais uma dúvida aí. Por que esse 2t? Onde é que vem esse 2t? Não, aqui foi só um exemplo, Vinícius. Suponha que o c de t seja 1 mais t ao quadrado. Vamos supor. É só uma brincadeira. Quando eu derivar esse 2t, se eu derivar esse, fica 2t, tá vendo? Então o 2t é a derivada do c nesse caso particular. Né? Nesse caso particular. Então, quando eu tiver c de t ao quadrado é isso, e quando eu derivar, dá essa expressão aqui. Né? O importante é que o resultado final é 2 vezes c de t vezes c' de t, vezes a derivada da interna. Tá bom? Acho que aí ficou bom, né? Então, vamos voltar lá ao nosso texto agora, ok? Ok. E calcular a derivada dessa relação aqui. Calcular a derivada dessa relação. Tá legal? Como é que ficaria a derivada dessa relação aí? A Esther está fazendo, será que podia fazer um exemplo mais complicado e fazer para a parte com a gente?
porque nas listas sempre são questões bem mais complexas, né? É verdade, né? Mas olha, o importante aqui não é a complexidade. O importante aqui é usar a regra da cadeia, né? Como é que a gente deriva uma função ao quadrado? É 2 vezes o que está lá dentro, né? Multiplicado pela derivada da interna, né? Essa é que é a regra que está aqui, né? O Vinícius está perguntando se tem como voltar lá para tirar uma foto. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá para a gente tirar uma foto. Ops. Uau, a minha tela agora travou. Puxa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Travou tudo, gente. Poxa, eu vou ter que sair e entrar de novo. Desculpa, gente. Deixa eu fazer isso de novo para ver o que está acontecendo aqui. Poxa, foi uma travada geral. Só um minutinho, gente. Eu vou ter que sair para entrar de novo aqui. Caramba. Só um instantinho. Ok, gente, desculpa, foi preciso reiniciar o computador. Então, o negócio aqui, o travamento foi bem mais difícil do que a gente estava pensando. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos admitir que essa derivada seja assim, 2 vezes c de t vezes c', que a gente continua. Depois, no final da aula, a gente coloca os outros exemplos um pouquinho mais complicados que esse daqui. Tá legal? Vamos fazer. Essa daqui é só uma ilustração. Na derivada do c ao quadrado, você tem que usar a regra da cadeia. E para usar a regra da cadeia, você faz isso, né? Deriva o que está primeiro a função exterior, que é o quadrado, e depois multiplica pela derivada da interna. Tá bom? Então vamos ver. Então, derivando isso daqui de um lado e do outro, 2 vezes c de t vezes c' de t tem que ser igual a 2 vezes d de t, t' de t. Tá vendo? Então, essa é que é a brincadeira. Qual é o segredo, então? A partir da relação entre as quantidades, eu obtenho uma relação entre as taxas de variação, entre as velocidades dessas coisas, né? Tá legal? Então, nessa expressão aqui, o que eu sei? Eu sei quem é o c de t, porque eu sei quem é o c de t aqui eu quero calcular no instante t0 em que o c é isso daqui. No instante em que o c é isso daqui, eu já vou calcular
eu sei também quem é o D, usando Pitágoras, né? Então, nessa relação aqui, olha, eu sei quem é o C, sei quem é o C'Linha. O C'Linha, lembram, é -2, né? A corda está sendo puxada com uma velocidade de 2 metros por segundo, né? Aí, do lado de cá, eu sei calcular quem é o D também, usando Pitágoras, e com essas 3 quantidades, eu sei quem é o D'. Uau! Então, essa é que é a brincadeira daqui, né? Então, vamos ver como é que a gente calcula isso daqui. Olha lá, eu isolo o D', sei tudo que está desse lado de cá, né? Ok? E aí eu uso Pitágoras para calcular qual vai ser o valor de D no ponto em que o C de t é igual a 10. No ponto em que o C de t é igual a 10, fica 100 ao quadrado. Esse aqui é um dos catetos, fica isso daqui. Foi por isso que foi escolhido lá aqueles números, né? Para o D ficar positivo do lado de cá. Tá bom? Então eu volto aqui e substituo isso. Ó. O D de t é 8. Essa daqui é a velocidade, é o C'Linha, -2. E esse daqui é 10. Então, quem é o D' naquele ponto? O D' está aqui. Então ficou fácil a gente fazer essa brincadeira, né? Ok? Veja que o D' deu negativo também. Por quê? Porque a distância, no caso, está diminuindo. Né? Okay? Então, essa é uma coisa bem conhecida daí, né? Esse problema é muito parecido com o outro que está lá na lista, que parece que é mais complicado, mas não é de jeito nenhum. Vamos supor o seguinte: suponha que eu tenho aqui uma parede, assim, né? Okay? Essa daqui é um ângulo de uma parede, e que eu tenha aqui uma escada ligando esses 2 pontos. Esse daqui é uma escada, tá legal? E aí eu sei agora quais são os comprimentos dessa escada daqui. Essa daqui o comprimento aqui é X. Ops, ele não está... peraí. Aqui, o comprimento aqui é X. Opa, só um minutinho. Aqui, ó. Tá em um comprimento... Opa, deixa eu só colocar um X um pouquinho melhor aqui. Aqui o comprimento X. Poxa, aí está aparecendo. E do lado de cá é o comprimento Y. Do lado de cá o comprimento Y. Então aqui embaixo é o comprimento X, aqui é o comprimento Y. E eu saiba o seguinte: a escada começa a escorregar para cá. Então o X está aumentando. Ops, né? Se o X está aumentando, o Y aqui vai diminuir. Então, um problema bem... Está lá na lista de exercício. Se eu souber a velocidade com que esse aqui aumenta, eu sei a velocidade com que esse daqui diminui. E esse problema, surpreendentemente, é praticamente igual a esse aqui do barquinho, né? No fundo, você pode pensar o seguinte: aqui está a parede, né? Isso aqui é a escada, e essa distância aqui é o X. No caso lá do exercício, essa distância está aumentando. E ele quer saber como é que essa daqui diminui. Porque essa quantidade aqui, que é a escada, ficou fixa. Então a relação do Pitágoras não vai ser essa, né? Porque, de fato, esse 6 aqui não está fixo, né? Esse 6 é o Y e o que está fixo é esse daqui. Mas é exatamente o mesmo problema que a gente está colocando do lado de cá. Eu acho que isso vai ajudar bastante a vocês fazerem aí. Agora está aqui, ó, talvez a Esther tinha perguntado por um exemplo um pouquinho mais complicado. Talvez aqui a gente já tenha alguma coisa nesse sentido. Ó. Vamos ver como é que funciona o ângulo que está colocado aqui. O ângulo que está colocado aqui, né, qual é a relação dele com o restante das quantidades? A gente sabe que a tangente desse ângulo é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aliás, a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos lá olhar essa quantidade agora. Está aqui, ó. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Essa é a tangente.
e a gente quer derivar essa quantidade agora. Veja que antes eu tinha c de t ao quadrado, agora eu tenho a tangente de θ de t. Tá legal? Mas eu sei derivar essa quantidade, os dois lados, usando a regra da cadeia. Lembra qual é a derivada da tangente? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Tá legal? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então fica a derivada da tangente nesse ponto, vezes a derivada da interna, vezes o θ'. Tá legal? Eu acho que agora ficou um pouquinho mais, né? A gente fez a mesma coisa antes, em vez da tangente, era a função quadrada. E aí a derivada era 2 vezes θ de t. Agora que é a tangente, a derivada é a secante. Então ficou aqui a secante é igual a isso daqui. Tá legal? E aí você isola o θ'. Tá vendo que isso aqui é uma relação entre as duas derivadas? Entre a derivada do t e a derivada do ângulo. Tá bom? Bom, a secante é 1 sobre o cosseno, né? Você vai passar a secante dividindo aqui. Aí fica a multiplicação pelo cosseno ao quadrado. Esse daqui você passou a secante dividindo. Então fica 1 sobre o cosseno ao quadrado, que dá isso daqui. Né? E aí você já viu, né? Sabe quem é o cosseno de θ, né? Qual é o cosseno de θ? Vamos voltar lá para a gente ver como é que a gente calcula esse cosseno. O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno ao quadrado é esse aqui ao quadrado, divididos por esse daqui ao quadrado. Né? Vamos lá. Aí, como é que ficou? Está lá, ó, 6 ao quadrado divididos por 6 de t ao quadrado. Esse é o cosseno do ângulo. Aí você sabe todas essas quantidades, né, no tempo, né, nesse instante t0, né, a gente já sabe quem é a derivada e sabe quem é o c de t. Calculou, está aqui a taxa de variação do ângulo, né, a velocidade com que ele está mudando. De novo, observem que é negativo. Né? E por que é negativo? Porque voltando lá na nossa figurinha, né, o que a gente consegue perceber? É que quando, né, essa daqui diminui, o ângulo também diminui. Aí o ângulo é negativo. Tá bom? Bom, é outro exemplo aí que a gente está falando. Se a gente sobrar tempo, no final a gente volta e calcula mais exemplos complicados ou exemplos assim. Mas eu acho que com a regra da cadeia ficou melhor agora essa história. Né? Esse exemplo aqui é um outro exemplo que a gente pode fazer também com essa brincadeira. Tá bom? Aí tem mais a seguinte, a tarefa. A tarefa vocês vão fazer, não é tão difícil assim. Vocês vão relacionar, vão saber as coisas. Eu acho que essa tarefa é bem tranquila, não tem problema não. Vamos deixar essa questão das taxas relacionadas e passar para o próximo texto, que é uma coisa bem mais robusta. A gente precisa de um pouquinho mais de tempo para falar sobre ele. A Esther estava digitando alguma coisa, Esther? Isso, vamos ver o que ela está perguntando daqui. Ok? Nossa, ela me mandou uma carta. Brincadeira, né? Ah, ela está se desculpando, mudar a metodologia de ensino, né? Mas a gente pode praticar sim, não tem problema não, né? Ah, entendi. Ela está dizendo o seguinte, para a gente ser um pouquinho mais detalhado, porque os textos são muito diretos e a gente vai devagar. Não, vamos fazer perguntas. A gente tem que ter um equilíbrio entre responder perguntas e também expor toda a matéria, né? Um exemplo, uma questão interessante, olha Esther, olha que sugestão boa. Por exemplo, amanhã tem a aula com a Nicole, né? A aula de 9 horas. Era o tipo da coisa interessante lá na aula da Nicole, perguntar por esses exemplos mais elaborados. Porque, né, aqui a gente tem que falar sobre eles, sim, tem que falar sobre isso, mas tem muito assunto a mais que a gente tem que tratar. Então, às vezes, vale a pena usar um pouquinho da hora de monitoria
para fazer esses exemplos mais complicados. Talvez essa seja uma boa sugestão, tá bom? Vamos ver aí o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos agora fazer o upload do texto, o segundo texto da semana 8. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Deixa eu fazer então o upload. Isso. Agora vai ser o texto chamado de máximos e mínimos. Ok? Ok, vamos ver aqui como é que vai aparecer. Ele está fazendo o upload. Está aí, ó, né, o problema de máximos e mínimos. Sim, a Maria Clara está dizendo que eu sou professor de prática e podemos resolver exercícios. Com certeza a gente pode resolver exercícios, sim. Agora, vale também usar a monitoria, né? A monitoria é uma hora bastante interessante, né? Eu estou aqui para fazer prática e fazer esses comentários reforço, né? Agora, a gente pode pensar também o seguinte: eu tenho feito isso porque é uma maneira boa da gente comentar esses textos. A gente pode, por exemplo, na próxima aula, pensar em só resolver exercícios. Isso pode ser feito, né? Não tem problema. No fundo, essa nossa aula é bem livre, ela não tem, né? A rigor, a aula de teoria foi feita antes, e esse aqui seria só a prática. Mas eu acho que uma aula de teoria só é muito pouco, né? E vale a pena a gente resolver aqui essas situações, né? Para muitas aulas de exercícios, além das aulas da Nicole, tem também os fóruns lá do Moodle, tem muito recurso para vocês usarem. E vale a pena usar esses recursos todos aí, né? Hoje eu vou continuar falando sobre a questão do máximos e mínimos, porque tem aspectos teóricos aqui que eu acho que vale a pena a gente enfatizar, né? Tá bom? Vamos continuar e vamos explorar todos os recursos que a gente tem aí, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o problema de máximos e mínimos e intervalos fechados, que é um assunto super delicado. Eu acho que vale a pena a gente colocar assim, né? Então, qual é a nomenclatura? Aqui ela está usando aquele probleminha da barraca para a gente introduzir a notação, né? Lembra qual era o problema? A gente tinha o volume da barraca com H entre 0 e 3, né? O H estava aqui. Por que entre 0 e 3? Porque a lona tinha 6 metros e a gente dividia no meio, né? Então o H aqui, que é a altura, né, está entre 0 e 3. A altura máxima é 3 e a altura mínima é 0, que aí a lona fica colocada no chão. Tá legal? Então esse daqui era o volume. E a gente queria, com esse volume, saber qual a altura para que o volume da barraca fosse o volume máximo, né? Okay? Essa que é a brincadeira aqui, né? E aí a gente está, então, construiu isso daqui, e estava, então, preocupado em saber quem era o valor máximo. Em geral, dada uma função, a gente quer estar preocupado com o seguinte, né? Saber qual o ponto de máximo dessa função. O ponto é esse valor daqui, né? O ponto de máximo é aquele em que o valor da função, esse é o valor, é o maior possível. A gente descobriu isso na aula passada com essa brincadeira daqui. Aqui agora a gente está generalizando. Dada uma função, como que a gente encontra o valor máximo dessa função? O valor é o valor da função. E o ponto é o ponto onde ela assume isso daqui. Tá certo? Então essas duas coisas são bem colocadas, né? Esses problemas passaram a ser assim muito importantes a partir de um momento interessante, que talvez essa historinha vale a pena vocês conhecerem. Vocês já ouviram falar da lei de Snell. A lei de Snell que relaciona um ângulo de incidência com um ângulo de reflexão, né? Esse daí é uma lei que foi obtida experimentalmente por Snell. Ele começou a medir e relacionou
o ângulo de incidência com de reflexão. Aí Fermat viveu nos anos de 1650, por aí, bem antigo, né? É uma pessoa que é um pouco anterior a Newton, Então ele fez o seguinte, ele propôs um princípio de propagação da luz. O princípio que ele propôs foi o seguinte, a luz percorre o caminho que minimiza o tempo entre os dois extremos, né? Então, se eu tiver, a luz saiu daqui e chegou lá, qual o caminho que ela percorreu? Ela percorreu o caminho de menor tempo. Uau! Então a natureza agia com um critério de mínimo, né? Isso é bem interessante, né? Dizem que a natureza aí é eficiente nesse sentido, né? Numa distância muito pequena, dá para a gente perceber, não dá para a gente perceber, parece que o percurso que a luz faz é uma reta. Mas se você olhar em valores cósmicos, né, em valores cósmicos o percurso da luz não é reto, de jeito nenhum. É uma coisa que tem uma curvatura com interferência da gravidade, etc. Mas o importante foi que o Fermat propôs esse princípio de que a luz percorre, né, o percurso de tempo mínimo, e com esse princípio ele conseguiu demonstrar a lei de Snell. Olha, foi uma revolução lá no ambiente científico, né? Você descrever a natureza por um processo de mínimo. Aí essas questões de achar máximos e mínimos passaram a ser um foco de tudo, né? Passaram a ser uma coisa super importante, né? Oi, o Vinícius está essa lei de Snell é aquela da física? Oi, pergunta, fala um pouquinho mais devagar, Vinícius. Essa lei de Snell é aquela da física que fala de refração? Que fala do ângulo, relaciona o ângulo de incidência com o ângulo de reflexão. Né? O seno de um ângulo é igual, né? O seno dividido pelo índice de refração de um meio é igual ao seno dividido pelo índice de refração do outro. Exatamente isso. Né? Então, é uma lei super importante. Agora, o que Fermat conseguiu? Demonstrar a lei usando um princípio de mínimo. Uau, então isso foi, né, esse aqui é o ponto importante, né? Então a pergunta agora, essa pergunta que a gente vai resolver aqui, é se quando que uma função tem ponto de máximo e quando ela tem ponto de mínimo. Tá legal? Então essa é uma questão super importante daí, né? Quando que uma função tem máximo e quando tem mínimo. Por que essa questão é importante? Porque ela se aplica na natureza, várias leis estão colocadas lá, etc., né? A Maria Clara está perguntando se ele pode calcular o ponto de máximo usando o teste da derivada primeira. É exatamente isso. É isso que a gente vai falar aqui um pouquinho. E a gente vai explicar ou justificar por que esse teste funciona, né? Essa aqui é a verdade. Então, olha, nem sempre uma função tem máximo e tem mínimo, né? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês no GeoGebra. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais para vocês o seguinte. Oi? Eu estou com a minha aula travada. Só um minutinho. Eu acho que eu vou ter que sair de novo, gente, porque peraí, só um minutinho. Eu estou com a aula travada. Eu vou ter que... Poxa, hoje tá difícil. Hoje a aula está bem complicada. O meu computador está travando bastante e a gente está tendo muita dúvida, né? Eu vou ter que de novo reiniciar o computador, gente. Só um minutinho. Vamos fazer aqui o...
E a minha câmera sumiu. Deixa eu sair de novo, gente. Ah, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Oi, estão ouvindo, mas estão vendo a tela, eu não estou conseguindo colocar